Olá! Vamos mergulhar num assunto que, olha, pode parecer bem forte, mas foi absolutamente central para a Reforma Protestante. A visão que Martinho Lutero tinha do papado. E não era só uma crítica qualquer, não. Lutero identificou com uma certeza impressionante o Papa como o anticristo bíblico. Sim, o negócio era nesse nível. Essa citação aí de 1520 é direto para o Papa Leão X. E ela já dá o tom da coisa, né? A convicção do Lutero era intensa. Não tem muito espaço para interpretação. A acusação é direta, pessoal e, claro, teologicamente explosiva. É basicamente uma declaração de guerra. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um monge chega a esse ponto de identificar o líder da sua própria igreja como o inimigo final da Bíblia? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar. O nosso objetivo aqui não é concordar ou discordar, mas sim desvendar a lógica do Lutero, entender como e por que ele chegou a uma conclusão tão drástica olhando para os escritos dele. Ok? Vamos mergulhar nisso. Então, vamos abrir esse dossiê teológico. Qual era o argumento do Lutero? Porque, veja bem, isso não era só um xingamento inflamado. Era uma conclusão teológica séria, toda construída em cima da leitura que ele fazia da Bíblia e dos eventos daquela época. E aqui está o ponto-chave da coisa toda. Pro Lutero, o anticristo não era um inimigo de fora, tipo um império pagão. Não. O perigo real, a verdadeira marca do anticristo da profecia, era a corrupção que vinha de dentro da própria igreja, agindo sob um disfarce de autoridade religiosa. Era uma subversão interna, entende? E onde é que ele encontrou base para isso na Bíblia? Principalmente em duas passagens. Lá em Tessalonicenses, a ideia de um poder que se exalta dentro do próprio templo de Deus parecia para Lutero uma descrição perfeita do Papa. E no Apocalipse, a figura da Babilônia, como um símbolo de corrupção religiosa e de poder mundano, se encaixava como uma luva na visão que ele tinha do que Roma havia se tornado. No centro de tudo isso existia um conflito fundamental sobre quem manda, sobre qual é a autoridade máxima. Lutero defendia o famoso sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Ele viu o papado colocando a tradição da Igreja e os decretos papais no mesmo patamar, ou, pior ainda, acima da própria Bíblia. Para ele, isso era a heresia das heresias. E essa briga por autoridade aparecia em coisas bem práticas. Primeiro, a tradição acima da Escritura. Depois, as crescentes alegações de que o Papa era infalível, o que para Lutero era basicamente usurpar a autoridade que pertencia só a Deus. E, claro, a gota d'água, a venda de indulgências. Para ele, isso era a prova máxima da corrupção, era transformar a salvação, que deveria ser um presente da graça de Deus, numa mercadoria.